Pronto, tudo certo. Então, bom dia para todo mundo que chegou agora. Então, vamos embora. Então, pessoal, o nosso assunto dessa semana, a gente começa a parte de geometria espacial. O que é que a gente vai ver em geometria espacial? A gente vai ver projeção ortogonal, vistas e perspectivas, que é a projeção ortogonal, que a gente vai trabalhar vistas ortogonais. Depois a gente vai ver, ainda passar essas 2 semanas só com vistas ortogonais, tentando entender as vistas, treinando um bocado as vistas, né? Porque a gente tem essa semana e a próxima ainda dessa primeira unidade para a gente fechar. Dia 23 eu fecho a primeira unidade, né? E aí na outra semana, no dia 30 de junho, né, a gente começa a segunda unidade, que é justamente a parte de perspectivas. Então, vejam só, como eu disse para vocês durante o processo, tá? A gente, para trabalhar com essa parte de geometria espacial, não é aquela geometria espacial lá do ensino médio. Não é aquela coisa de, vou ter que aprender a calcular área, volume, tronco de pirâmide, esfera, cilindro, não. O que a gente estuda aqui é a parte para vocês aprenderem a fazer modelos geométricos, como o próprio nome da disciplina, né? Modelagem geométrica. Esse é um assunto, né, essa parte daqui, que, assim, eu vou falar para vocês, obviamente, eu vou explicar, mas é um assunto que vocês só vão conseguir aprender mais do que todos os outros que a gente viu de geometria plana, se botar a bundinha na cadeira e começar a praticar. Certo? Tem que treinar um bocado, ver figuras diferentes, rabiscar, errar, apagar, fazer de novo. É assim que vai aprender essa parte de vistas e perspectivas. Então, o que a gente vai aprender hoje, é começar a aprender, é justamente essa introdução de projeção ortogonal, de vista ortogonal e o sistema mongeano, certo? De representação. Porque tem várias maneiras de você olhar a peça e querer representar. O que eu vou apostar para vocês aqui hoje é um sistema, que é o sistema mongeano de representação. Aí, ó, método mongeano, de vistas de uma figura. Essa é a ideia que a gente vai trabalhar. Não sei se vocês viram aí no Classroom, eu não atualizei tudo não, mas deixa eu só abrir aqui para ver para vocês. Lá na parte da atividade dessa semana 10, que é essa semana de hoje, né? Semana número 10, eu preenchi, eu coloquei lá materiais de apoio. Então, se vocês clicarem lá em materiais de apoio, vocês vão ter 6 arquivos, tá? Que é falando sobre vistas e perspectivas, são 6 arquivos que a gente vai estar trabalhando com eles essa semana e na próxima, tá? Não fixei a atividade ainda, mas depois eu fixo. Só coloquei aí a parte dos materiais de apoio, inclusive esses arquivos todinhos que vocês estão vendo aí aqui aqui em cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, estão vendo? São os 6 arquivos que eu coloquei aí no Google Classroom. Então, quem quiser até abrir, pode abrir aí e vai acompanhando também aí no seu computador. Agora, vejam só. Como já disse, esses materiais são muito completos. Esse daqui, ó, tem 42 páginas. Esse outro daqui, ó, tem 37 páginas. Isso não significa, ó, aqui tem 11 e aqui tem 32 páginas. Cleberson, ó, 37 com 42, 79. 79 com 32 dá 121, com 11, 132 páginas. Ninguém vai estar estudando as 132 páginas, certo? Ninguém vai estar estudando essas 132 páginas, beleza? Então, tem um material completo. Quem quer aprofundar bem muito, quem quer ir lá fundo nessa parte, pode estudar essas 100 e tantas páginas que vocês têm aí. Mas se você quer focar no curso técnico somente, focar na nossa disciplina somente, foca no que eu estou dizendo aqui na aula, que é aprender a pegar uma peça tridimensional e saber desenhar as vistas ortogonais dela, tá certo? Utilizando um sistema mongeano. A ideia é mais ou menos o seguinte, preste atenção. Deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu ver aqui. Eu fixar minha tela aqui para ver se eu consigo enxergar melhor. Vejam só. Vocês estão vendo aqui, vamos aqui para não derramar.
Estão vendo uma caneca, então? Estão vendo uma caneca. Dá para ver aí, dá? Todo mundo está vendo uma caneca. Mas se você não soubesse que isso aqui é uma caneca e eu colocasse assim para vocês, uma posição assim, certo? Colocar isso aqui para vocês assim. O que é que vocês estão vendo daí agora? Vamos ver? Assim. Vendo uma posição boa. O que é que vocês estão vendo aí, gente? E me diz aí o que é que vocês estão vendo. Círculo. Um círculo. Estão percebendo se eu estão vendo um círculo? Isso é claro para todo mundo? Se eu não tivesse mostrado para vocês que era uma caneca e colocasse somente isso aqui para vocês e perguntasse o que é isso, você estaria me dizendo que você está vendo um círculo. Se eu mostrar aqui, eu sei que é uma caneca. Mas seria praticamente impossível eu colocar isso aqui para vocês, né? E perguntar, gente, o que é isso aqui? Lá, vocês iam me dizer que poderia ser um copo, vocês poderiam me dizer que é um cano, vocês poderiam... Uma garrafa. Oi? Uma garrafa. Uma garrafa, vocês poderiam me dizer que isso aqui é até uma caneca mesmo, sei lá. Mas vocês concordam que só olhando dessa forma seria impossível vocês imaginarem, só olhando para isso, seria impossível vocês imaginarem isso aqui? Quer dizer, impossível não, né? Tudo é possível. Mas vocês concordam que eu não poderia concluir que é isso? Não dá para concluir. Então, se eu pego uma caneca dessa, e dependendo da posição que eu olhar, se eu colocasse ela assim para vocês, dependendo da posição, talvez vocês também não conseguissem dizer. Iam dizer, o que é isso? Estou vendo só um círculo, certo? Então, tudo depende da posição que você está vendo alguma coisa. Se eu pegar um outro objeto aqui, ó, por exemplo, se eu pegar... Professor. Oi. Oi? Tem uma aluna querendo entrar, Bruna. Tem uma aluna querendo entrar na aula, Bruna. Tem como o senhor aceitar ela? Eu estou aceitando todo mundo. Ela deve estar aparecendo aqui para mim, não. Todo mundo eu aceitei. Pede ela para tentar entrar de novo no link. Porque tá todo mundo entrando normal. Vice, tu pede? Tá certo. Ok. Obrigada. Ó, se eu pegasse para vocês e perguntasse... Talvez vocês saibam. Isso aqui vocês estão vendo o quê? Tu vendo uma forma retangular. Forma... Mais ou menos, né? Porque tem uma curvinha aí, né? Não? Vocês poderiam me dizer o que é isso? É um apagador? É uma caixa? É um, sei lá, é um apoio? Acho que é um apagador. Um apagador? Quem acha que seria outra coisa? Não, eu acho que é algum objeto para guardar outra coisa. Mas vocês acham que ele é na forma de quê? É ruim, né, não? É. Isso aqui seria um porta-guardanapo. Mas você olhando como vocês estavam vendo, é muito difícil imaginar que isso aqui vai ser desse jeito, ó, que vai ter essa parte curva aqui por cima, que vai ser desse jeito, que é simplesmente um porta-guardanapo. Então, quando você pega um objeto e você enxerga por um ângulo só, certo? Você fica meio complicado para você dizer o que é que seria, não? Ó, esse objeto aqui, você está vendo o que aí? Eu acho que é um bloco de notas. Um retângulo, né? Assim, você só vê um retângulo, né, não? Isso. Sim, Porque eu estou olhando por uma vista. Só que eu posso olhar por outra vista e já começar a pensar que é uma coisa diferente. Então, tudo depende da maneira do ângulo que você está enxergando cada coisa. Então, vistas ortogonais nada mais é do que você pegar um objeto e você colocar as vistas dele. O que é que você enxerga? Bom, aqui eu estou vendo isso aqui é uma caneca, mas se eu olhasse aqui por esse ângulo, só iria ver um círculo. Se eu olhasse por esse ângulo, você provavelmente ia ver só um retângulo. Então, tudo depende da vista. E as vistas ortogonais servem justamente para que você possa ter uma vista de uma peça sem necessariamente estar vendo a peça. Certo? E aí isso vai ser o que a gente vai aprender.
como construir as vistas de uma figura. E aí, como eu disse para vocês, a gente vai ter que usar bastante a imaginação. Se eu colocar para vocês visualizarem a vista desse copo, então é claro que se vocês olharem aqui por cima, imagine seus olhinhos aqui em cima, você estaria vendo um círculo. Se eu colocasse aqui pelo lado, você não ia ver um círculo. Você deixaria de ver um círculo agora. Perceberam? Ô, Deise, falasse com o Bruno, acho que ela está entrando e caindo, entrando e caindo. Acho que deve ser do computador dela lá. Eu estou vendo aqui que ela entra. Ela disse que ia reiniciar o celular, porque ela não está conseguindo ver a sua apresentação, não. Ah, tá. Ela vai dar um jeito. Valeu, Deise, obrigado. Aí, bem, se você olhar o retângulo assim de frente, você só tá vendo, se você olhar a caneca assim de frente, você só vê um círculo. Então, tudo depende do ponto de vista. E aí, o que eu quero é treinar essas vistas com vocês. Quantas vistas principais uma figura tem? Uma figura teria 6 principais vistas. Que é olhar pela frente, por trás, pela direita, pela esquerda, por cima e por baixo. Que a gente vai colocar os nomes técnicos disso, né? Que seria a vista superior, a vista inferior, a vista lateral esquerda, vista lateral direita, vista posterior, certo? E vista anterior, que seria a vista frontal ou a vista de trás. Então, você vai ter vista frontal, vista lateral esquerda, lateral direita, superior, inferior e posterior, que seria a vista de trás. Então, existem 6... Oi. Bom dia. Bom dia, Juan. Bom dia. A gente também vai utilizar ponto de fuga para fazer as figuras? Não agora. Seria a última perspectiva, se der tempo. Se der tempo. Porque, tipo assim, o programa até cavaleira. Aí, às vezes eu vejo ponto de fuga também, mas provavelmente a gente vai ver, Juan. Mas é só o último assunto. É o último. É lá para... Ponto de fuga está na minha programação aqui para que dia, meu Deus, deixa eu te dizer, Juan, já estou se ligando aí. Acho que depois do dia 20 de julho. Lá para o dia ou 28 de julho ou 4 de agosto. Talvez 21 de julho. É porque Paulo também já viu isso com a gente. Faz um tempinho já até. A parte de ponto de fuga, né? Sim, ele já viu tudo isso que o senhor está começando agora. Ó, só que eu acho que ele veio através do manual, né? Mas na intuição, né? Sim. E aí a gente vai aprender agora como é que faz com precisão, né? E aí complementa essas 2 disciplinas. Quando a gente está presencial, geralmente eu e Paulo a gente faz alguma coisa até junto, entendeu? Manda para lá, faz uma atividade junta. Mas assim, online fica mais difícil a gente juntar. Mas a ideia é essa. Vocês trabalharem com o Paulo um pouco, né, manualmente, na intuição, e chegar aqui e fazer com precisão, impecavelmente. Entendeu? Show de bola. O ponto de fuga é o último. Lá pro dia ou 21 ou 28 de julho, por aí. Depender muito do andamento da gente. Talvez até 4 de agosto. Aí, vê só. Aí, quer dizer, eu acho que vai ser em agosto mesmo. Tem 4 e 11 de agosto ainda. Vê. Então, qual é a ideia? A gente tem 6 vistas principais. O sistema mongeano, gente, que é um sistema de representação dessas vistas, foi por causa em homenagem de um camarada chamado Gaspar Monge. Esse sistema mongeano, ele é justamente um sistema que serve para a gente estar fazendo o seguinte. Falei para vocês que eu tenho 6 vistas. Frontal, posterior, superior, inferior, lateral esquerdo e direito. Esse camarada Gaspar Monge, ele deu uma ideia, ele tem essas 6 vistas, o sistema de representação mongeano tem essas 6 vistas, só que a gente vai trabalhar, teve uma ideia de se trabalhar apenas 3 principais vistas de uma peça, e com 3 principais vistas você conseguir ter a boa visualização da peça, você poder construir a peça com apenas 3 vistas. Por que, Clebinho, com 3 vistas? Porque se você se ligar direitinho, a vista frontal e a vista posterior, a traseira, elas são simétricas. Né? Que você vê por trás e pela frente, se você botar um pontilhado, um tracejado, que a gente vai aprender sobre tracejado, a ideia é mais ou menos a mesma. Se você olha pela lateral esquerda, pela lateral direita, também é a mesma ideia. Se você olha por cima e por baixo, é muito a mesma ideia. Se você usa
as linhas tracejadas, tá? Que a gente vai aprender como é que faz isso. E aí a gente vai ver que nossas 3 principais vistas, que eu vou mostrar para vocês, até porque quando eu coloco um objeto em perspectiva, você geralmente apresenta 3 vistas dele, né? Colocou em perspectiva, você não consegue ver 6 vistas. Você procura representar 3 vistas, você vai fazer um desenho em perspectiva. Que seria frontal, lateral esquerda e superior. Essas 3 vistas, frontal, lateral esquerda e superior, é o que eu quero que a gente aprenda. Então, a gente vai aprender a colocar as 3 principais vistas de uma figura, frontal, lateral esquerda e superior, tudo devagarinho, tudo com calma, para aprender isso bem direitinho. Depois, daqui a 3 semanas, depois de São João, que a gente entra na parte de perspectiva. Mas eu vou ensinar para vocês agora, vou explicar o que é uma vista, explicar o que é uma perspectiva e explicar a diferença entre vista e perspectiva. E vamos fazer vistas hoje e semana que vem também. Eu já coloquei aí exercícios 1 e 2, mas eu vou aos pouquinhos depois falando para vocês, tá certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa introdução da teoria das projeções ortogonais. Esse é um material, tá, desenvolvido pelo pessoal de arquitetura e urbanismo lá da PUC do Rio Grande do Sul. Eu coloquei o material completo para dar todos os créditos, né, ao pessoal, tá? Então vamos lá. O que seria a ideia, certo, de você trabalhar com a vista ortográfica? Então, a gente está vendo aqui, tá, um método, que eu estou colocando aqui, ó, em uma palavrinha que eu acho bem legal, intuitiva, tá vendo? Flavinho, por que tu destacasse aqui intuitivo? Porque é muito intuitivamente que a gente vai estar trabalhando, é muito intuitivo isso daí, certo? Então, a gente precisa se ligar justamente nisso. A gente precisa usar a intuição, a gente precisa usar a nossa sensibilidade, digamos assim, para a gente estar fazendo as coisas direitinho. Tá joia? E o que a gente vai falar agora é justamente sobre métodos de representação e um sistema de vistas ortográficas. Tá? Então, olhando aí para essa pecinha, o que é que a gente tá vendo aqui? Vamos lá. Olhando para essas 3 primeiras peças. Deixa eu me desafixar aqui para eu poder enxergar melhor. Pronto. Então, vê só. Vocês estão observando e estão ligados que isso e isso. Essas 3 coisinhas daí. Vocês estão ligados que essas 3 coisinhas daí, elas estão, na verdade, representando a mesma coisa? Sim. Então, só está mostrando de pontos de vista diferentes, né? Beleza? Ó, isso daqui e isso daqui, esses dois, isso são 2 perspectivas. Isso é uma perspectiva, isso é uma perspectiva. E isso daqui é uma vista. Isso é uma vista. Qual é a diferença entre perspectiva e vista, pessoal? Então, a diferença entre perspectiva e vista é o seguinte. A perspectiva é você pegar uma figura tridimensional e tentar desenhar essa figura de uma maneira que, ao olhar, você tem uma noção de que figura ela é. Então, a perspectiva é colocar num papel uma figura tridimensional, tentando colocar o mais próximo da realidade. Agora, existem vários tipos de perspectiva. Algumas perspectivas que você coloca uma das vistas num plano de frente e outra inclinado. Esses 2 tipos de perspectiva aí que você está colocando, ó, uma visão assim, de uma maneira com 2 partes inclinadas. Agora, tudo isso aqui que a gente vai ver tem um padrão. Vocês já viram um bocadinho com o Paulo, mas a gente vai amarrar aqui direitinho, ó, que existe um eixo, né? Existe um eixo aqui, um eixo aqui e um eixo aqui. E um eixo aqui. Existem 3 eixos. É tipo o plano cartesiano lá do colégio. A gente vai ter um eixo X, um eixo Y e um eixo Z. Certo? Vamos ter os 3 eixos. E é isso que a gente vai estar trabalhando quando a gente estiver mexendo com perspectiva. Certo? São 3 eixos e a gente vai estar usando, que a gente vai estar trabalhando. Massa? Bom. Eita, apaguei aqui, né? Beleza? Então vamos lá.
essa vista daqui é uma vista desse bondinho, né? Que uma pessoa está olhando ao se posicionar nesse ponto. Se uma pessoa se posiciona aqui e olha para o bondinho por esse ângulo, é isso que ele está vendo. Então, se você coloca o que você está enxergando, dependendo de uma posição, isso é uma vista. Existem vários tipos de vista. A gente vai trabalhar as vistas ortogonais, ou as vistas ortográficas, tá certo? Bom, se você olhar aqui para esse objetozinho, perceba que o cara está colocando esse mesmo objeto visto de formas de ângulos diferentes. Então, preste atenção. O bonequinho, quando está aqui olhando por esse ângulo, ele enxerga isso. Certo? Ele está enxergando isso aqui. Quando o bonequinho está olhando por esse ângulo, é isso aqui que ele está enxergando. Então, esse objeto, a gente está vendo que é um objeto tridimensional, mas eu estou vendo aqui, isso é uma perspectiva, e aqui ele está mostrando uma vista do objeto. Então, existe a perspectiva e existe a vista. E a gente vai trabalhar o quê? As duas coisas. Tanto perspectiva quanto vistas. Oi, Dylan. Eu notei que no de cima, nesse primeiro que o senhor está falando agora, o retângulo de baixo, ele está um pouco maior do que o de cima. E na figura abaixo, o boneco está mais afastado e todos os retângulos estão no mesmo tamanho, digamos assim. E isso tem realmente a ver com a distância que eu estou observando o objeto? Está falando desse e esse aqui é de baixo? Isso. Na verdade é o seguinte, esse tipo de vista, minha caneta está falhando aqui, esse tipo de vista e esse tipo de vista, na verdade o cara deveria estar levando em consideração a altura do objeto em relação dele estar vendo. Muito provavelmente aqui, quando ele coloca esse retângulo de baixo maior do que o de cima, é como se ele tivesse visto mais da parte de baixo. Então, o efeito da causa é isso daqui. Mas não é algo que a gente vai estar explorando na nossa disciplina, não. Mas seria justamente da posição. Ele está olhando meio mais de baixo, então a parte que está mais próxima fica um pouquinho maior. Mas aí, na modelagem geométrica aqui da gente, a gente não vai estar se preocupando com isso, não. Entendeu? E quando você vai olhar um objeto, se você olha, por exemplo, você olha tipo esse objeto daí. Imagine que esse degrauzinho de baixo ele fosse bem grandão. Certo? Para entender melhor. Imagine que ele fosse bem para cá, bem grandão. Imagine que ele fosse aqui bem grandão, certo? Esse objetozinho fosse bem grandão, essa parte aqui de baixo. Então, se você olha por aqui, o que é que acontece? Você tem a sensação dessa parte que está mais perto ser maior do que a que está mais distante. Só que na nossa tipo de perspectiva, que é a perspectiva, nosso tipo de vista e perspectiva que são ortogonais, isso aqui não vai fazer diferença. Isso aqui já é um tipo de perspectiva e de vista oblíqua. E vai ser justamente quando eu olho através de uma forma inclinada em relação ao objeto. Aí, como eu disse a vocês, esse material é bem completo. Então, aqui ele vai explorar alguns detalhezinhos, muitos detalhezinhos que a gente não vai estar se aperreando com isso, não. A gente vai olhar para um objeto como esse, certo? E a nossa vista vai ser essa. Porque eu não vou estar levando em consideração a posição, certo? Se está inclinado, se está mais perto ou mais distante. Então, essa vista aqui da gente vai ser esses dois retângulos desse jeitinho. Beleza? Era essa tua dúvida mesmo, Dylan? Expliquei direitinho? Isso. Obrigado. Nada. Aí vem. Existem vários métodos de representação. Tá? O método de representação que a gente vai trabalhar é justamente o método que foi esse camaradazinho, ó, Gaspar Monge, que foi o cara que idealizou, que criou esse projeto. E é justamente por causa dele, por causa desse Gaspar Monge, que a gente vai trabalhar com um sistema chamado de sistema mongeano. Beleza? Então, é por causa dele que o nosso sistema vai ser o sistema mongeano. Só existe esse sistema? Não, existem outros sistemas. Só que esse vai ser o sistema que a gente vai estar adotando para poder estar colocando aí num padrão todas as nossas vistas ortogonais, tá? Bom, então, o que é que significa esse termo ortogonal?
que é que significa aí o ortogonal? A canetinha está falhando. O que é que significa aí ortogonal, pessoal? Ortogonal vem de perpendicular, de reto, de 90 graus. Então, quando eu olho uma projeção cilíndrica ortogonal, certo? Quando eu olho esse tipo de projeção cilíndrica ortogonal, na verdade eu estou olhando como se fosse tipo que eu mostrei para vocês aqui no começo da aula, olhando de frente para a câmera. Então, por que essa projeção se chama cilíndrica? Porque é como se o nosso olhar, certo? Ele fosse um cilindro e você olhasse reto para um objeto. Esse é um tipo de projeção, um tipo de visualização. Quando você imagina que seu olhar fosse algo cilíndrico, assim, bem grandão, e você olha simplesmente reto. Isso é um tipo de projeção ortogonal. Alguém perguntou aí no comecinho sobre o ponto de fuga. O ponto de fuga já deixa de ser uma projeção cilíndrica para ser uma projeção cônica. Porque a cilíndrica é você ter um cilindro e olhar desse jeito. A cônica vai no formato de um cone. Você tem um ponto que seria só o seu olhar e você sai desse jeito, formando um cone. Por isso que a diferença entre a projeção cilíndrica, ó, é como se seu olho fosse assim, ó, olhasse tudo reto. Seu olhar fosse aqui e você enxergasse tudo reto. A cônica é como se seu olho fosse só um pontinho e você começou a olhar e enxergar desse jeito o objeto. Por isso que aqui a gente diz que é uma projeção cônica, porque ela se aproxima de um cone, e aqui é uma projeção cilíndrica, porque ela vai ser de acordo com um cilindro. Isso é a diferença da projeção cilíndrica para a projeção cônica, tá? E como eu disse, a gente vai aprender tudo isso quando a gente começar a treinar, a gente olhar figuras, tentar entender os objetos e tudo mais, tá? Por isso que eu vou bem devagarinho, porque isso é importantíssimo. Esse material vocês focam no que eu estou falando para vocês, né? Não vai querer, quer dizer, se você quiser pode, né? Entender o material de cabo amarrado, pode entender, não tem problema nenhum não, tá? Vocês decidem. Bom, aí continuando aqui. Ó, esse camaradazinho daqui, vocês percebam que eles estão olhando aqui, ele está olhando o objeto por esse ângulo e essa é a vista. Qual é o objetivo da aula de hoje? O objetivo da aula de hoje é que vocês entendam isso aqui. Vocês entendem que esse bonequinho, ao olhar a figura por esse ângulo, esse bonequinho aqui, ao olhar a figura por esse ângulo, eu preciso que vocês entendam que é isso que ele está enxergando. Essa é uma vista. Todo mundo já entendeu a diferença de vista e perspectiva? Vista é uma visualização por um determinado ângulo. A perspectiva é colocar o objeto tridimensional, claro que é um desenho plano, então é 2D o desenho, mas é um desenho representando alguma situação em 3D. Tá beleza? Bom, aqui vocês estão vendo vários objetos, estão vendo? Estão vendo ou não? Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 objetos em uma vista. Então, isso aqui é uma vista. E esses 9 objetos são perspectivas. Perspectivas. Fabinho, o que é que tu queres com isso daqui? Eu quero que vocês me digam. Que olhando sobre esse ângulo daqui, olhando de frente aqui, imagine se eu olhar aqui, para todos esses objetos, se não entender, vocês me digam, olhando por esse ângulo, por essa posição, vocês entendem que todos os 9 objetos, são 9 perspectivas, têm essa mesma vista. Todos eles têm essa mesma vista. Todos. Olha aí, vê se todo mundo consegue entender. Se olhando por esse ângulo, as 9 pecinhas, elas têm a mesma vista. Se não estiver visualizando isso, me diga aí, para a gente tentar... Porque é experimentar, gente. É experimentar.
Digam aí se vocês estão enxergando tudo isso exatamente desse jeitinho. Sim, professor. Sim. Sim. Posso seguir? Então vejam que vocês estão percebendo aí que todos os objetos são 9 objetos diferentes, como vocês estão vendo, né? 9 objetos diferentes. E os 9 objetos estão tendo a mesma vista. Então, isso significa que com uma vista só, é impossível você dizer qual é o objeto que está se tratando. Não tem como você com uma vista só. Vocês estão vendo 9 objetos, os 9 todos diferentes, e o que vocês estão percebendo é que todos têm a mesma vista. Agora, se eu colocasse a vista da lateral, se eu colocasse a vista por esse ângulo daqui, por esse ângulo aqui da lateral, meu irmão, minha mesinha ontem deu pane e hoje está vindo de novo. Tem que ir para assistência lá na China, como é que eu vou? Ó, então, se eu olhar por esse ângulo, meu Deus. Se eu olhar por esse ângulo daqui, que seria a vista lateral, vocês estão vendo essa vistazinha lateral? Vou botar com o mouse. O mouse vai ficar troncho, mas tem nada. Olhando por essa vista daqui, vocês percebem que cada figura teria, obviamente, uma vista diferente, concordam? Sim. Então, se eu olhasse por esse ângulo daqui, aqui eu iria ver algo mais ou menos assim, né? Se eu olhasse essa daqui por esse ângulo, eu iria ver algo mais ou menos assim. Gente, ignorem porque tá muito ruim de escrever isso aqui hoje. Eu troquei a ponta, mas tá muito ruim. Se eu olhar isso por esse ângulo, essa terceira, eu ia ver algo mais ou menos assim. Se eu olhasse essa quarta, eu ia ver algo mais ou menos assim. Claro que teria que fazer tudo com material de desenho bonitinho. Mas essas vistas que eu estou mostrando para vocês são vistas de acordo com uma certa posição. Então, dependendo da posição, são coisas que eu estou vendo de maneira diferente. Ai, Senhor. Hoje vai ser complicado, viu, gente? Estou tentando aqui. Vocês estão enxergando essas vistas que eu estou desenhando, gente? Tudo tranquilo? Sim. Então, massa. Aí essas vistas são vistas diferentes. Aí, quando eu pego uma figura, que eu coloco uma vista só, é impossível. Quando eu coloco uma segunda vista, já começa a melhorar. Já começa a ter uma noção melhor da figura. E se eu colocar a vista de cima, eu consigo construir a figura. Então, tudo isso eu quero mostrar para vocês que uma vista dá para você botar uma infinidade de figuras. Mas quando eu coloco 2 e 3 vistas, você já vai tendo um pouquinho mais amarradas as figuras. Então, olha aqui para esse objeto, que vocês estão vendo aqui, tipo nessa caixinha, e percebam que esse objeto, a gente está colocando aí as 6 vistas diferentes. Nesse objeto daí. Vejam que nós temos as 6 vistas diferentes aí desse objeto. Tá vendo? Esse camaradinho aí, ó. Então, estou vendo aqui um objeto e eu estou vendo 6 maneiras diferentes de enxergar esse objeto. Então, carinho olhando de cima, carinho olhando de frente, carinho olhando pela lateral esquerda. Agora, vejam onde se posiciona, certo? Cada uma dessas vistas, certo? Presta atenção. Quando eu olho por aqui, está por aqui, pela frente. Quando eu olho aqui frontalmente, o meu objeto, o que é que eu estou vendo dele? Eu estou vendo isso aqui. Ó. Esse objeto é o que eu vejo quando eu estou olhando aqui de frente, certo? Então, olhar de frente, esse é o objeto que eu estou vendo. Estão percebendo? Fabinho, por que quando eu olho de frente, a minha vista vai aparecer aqui atrás? Porque, gente, a vista ortogonal é como se fosse a sombra do objeto. Então,
Quando eu olho o meu objeto por esse ângulo, é como se eu estivesse colocando aqui uma lanterna. Imagine que eu estivesse colocando uma lanterna aqui. E ao ligar essa lanterna aqui por esse objeto, a sombra dele aparece aqui atrás. Então, esse meu objeto, esse meu olhar é como se fosse aqui uma luz. E quando eu coloquei essa luz, eu enxerguei aqui a sombra. Então, essa é justamente a ideia, certo? De você ter a vista ortogonal de uma figura. E lembrem-se que a vista que a gente está trabalhando, por ser ortogonal, você estaria enxergando isso de uma forma reta, tá? Então, é como se essa luz ela fosse assim, bem retinha. Fosse uma luz reta. Beleza? Aí, quando você coloca essa luz reta, por esse ângulo que você está vendo aqui, que é a perspectiva cilíndrica, você enxerga a sombra do objeto aqui atrás. Então, esse VA, é justamente a vista anterior, mas essa vista anterior também pode ser chamado de VF, que é a vista frontal. Então, vista anterior ou frontal. Beleza ou não? Anterior ou a vista frontal. Anterior frontal. E aí já se liga em qual é a posição da vista frontal, né? Essa posição daqui é o cara estando olhando de frente. Certo? Aí o que aqui acontece? Quando o cara olha aqui pela lateral esquerda, quando ele olha pela esquerda, é como se essa luzinha... Desculpem aí que eu estou meio um pouquinho sem paciência com essa canetinha falhando, tá? Então, vê só. Quando eu olho por aqui pela esquerda, onde é que apareceria a minha vista pela lateral esquerda? Quando eu olho aqui pela esquerda, vejam que a luz é como se estivesse aqui e a minha vista aparece aqui, ó. Essa é a minha vista lateral esquerda. Essa é a vista lateral esquerda. Então, para mim, as vistas elas aparecem no lado contrário, não é que é no lado contrário, é porque nesse sistema, chamado sistema mongeano, esse camaradazinho aí que idealizou isso, que foi justamente esse Gaspar Monge, ele teve justamente a ideia de olhar as sombras. Então, quando eu olho pela esquerda, a sombra aparece lá atrás. Quando eu olho pela frente, a sombra aparece lá atrás, né? A esquerda aparece a sombra do lado direito. Se eu olho de cima, onde é que a sombra vai aparecer? Se eu olhar aqui por cima, a minha sombra aparece aqui, ó. Que é justamente a minha vista superior. Então, Clebinho, por que a vista superior está lá embaixo? Porque é a sombra quando eu olho de cima. E essas três vistas, ó, a frontal, o anterior, a superior e a lateral esquerda, são as três principais. Kleber? Essas três vistas que a gente quer desenhar. Oi. É como se a gente visse a vista no lado oposto ao que a gente intuitivamente pensaria em ver. Porque, por exemplo, a sombra que tu botou ali, eu imaginaria que fosse, na verdade, as costas dessa figura. E onde tu botou que é as costas, eu imaginaria que fosse a frente, entendeu? Entendi. Esse teu tipo de imaginação, Dylan, não é errado. É um outro sistema. Esse teu tipo de imaginação é um sistema diferente. É o chamado sistema europeu. É um raciocínio certo. Existem vários raciocínios, né? Os dois principais são esses. O mongeano, que é o que a gente usa mais aqui na América, e o europeu, que se usa, obviamente, mais para o lado da Europa. Então, o sistema mongeano, que é o sistema que a gente usa aqui no Brasil, que é o sistema que vocês vão estar utilizando, enxerga por esse ângulo que eu mostrei, como tu falasse aí, do lado oposto. Porque, na verdade, esse sistema mongeano, quando eu olho aqui de frente, o que eu tento imaginar, o que eu vou enxergar, é como se eu ligasse a luz e a minha vista aqui frontal é essa sombra que aparece aqui. Esse é o sistema mongeano. É o sistema que a gente vai utilizar.
Agora, existe um outro sistema que é esse que você colocou, que estaria justamente tipo contrário desse, né? Contrário desse que a gente vai estar usando como usual. Então, esse usual da gente é o mongeano porque a gente está aqui no Brasil. Se a gente estivesse estudando lá na França, provavelmente a gente ia estar vendo outro sistema, o sistema europeu. Entendeu? Mas tem total sentido, são só sistemas diferentes e padrões diferentes para representar a mesma coisa. Massa? Aqui Certo, obrigado. Vocês, eu não sei, mas eu acho que eu tenho esse material. Se não for nesse, eu coloco outro para vocês, mas eu acho que está nesse mesmo arquivo, falando também desse sistema europeu. Tá? Aí vocês podem também dar uma lida sobre isso para entender que tem outras visões também. Mas o que a gente vai focar aqui para a gente é o mongeano. Aí vejam, como vocês estão vendo, ó, aqui nessa posição, deixa eu colocar aqui isso aqui. Essa posição daqui vai aparecer o quê nessa posição? Essa aqui, é vista o quê? Essa, deixa eu botar outra corzinha aqui. Ô, canetinha, dá paciência, Clebinho. Pronto, agora travou mesmo. Pronto, agora eu vou... Vê só. Vou botar aqui uma outra coisa. Vê. Isso daqui, essa posição é a vista o quê? Aqui apareceu a vista frontal. Aqui apareceu que vista? Lateral esquerda. E aqui apareceu o quê? A vista superior. Você tem aqui a lateral direita, você tem aqui a vista inferior e você tem aqui a vista traseira, ou a vista posterior, como vocês queiram chamar. Só que essas são as três principais. Aí vejam, quando eu tenho, olhando aqui de frente, aqui ficou minha vista frontal ou anterior, do lado de cá ficou minha vista lateral esquerda e aqui embaixo ficou minha vista superior. E esse, veja, quando eu abro isso, quando eu abro essa caixinha, justamente com as três vistas, olha como é que fica. Então, essas três vistas, essa posição é o padrão, certo? Que é justamente, como eu disse para vocês, o método de Gaspar Monge. E é isso que a gente vai trabalhar, ou seja, o método mongeano. Então, o método mongeano consiste em quê? Em vocês colocarem as vistas nessa posição. Clebinho, quando eu pegar as vistas, vai sempre aparecer nessa posição? Vai. Que posição é essa? Olha lá, aqui é a vista anterior ou a vista frontal. Aqui é a lateral esquerda, e aqui é a vista superior. E vai ficar sempre nessa posição, e não vai vir escrito que é anterior, lateral esquerda e superior, não. Vai vir assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver. Não, aqui não tá, não. Ó, aqui, ó. Olhando isso que vocês estão vendo. Olha lá. Estão vendo aqui, ó? Olhei para isso aqui. Quando eu olhar para isso aqui, o cabo já tem que saber que isso aqui é a frontal. Não tem escrito. Aqui é a lateral esquerda e aqui é a vista superior. O esquema já vai aparecer nesse. Pegou as três vistas. Tá aqui, ó. Pegou três vistas. Aqui não tem três vistas? Então, já sabe, é automático. Isso é o sistema mongeano. Certo? Clebinho, se for o sistema europeu, a gente não está na Europa, mas se for, tem que deixar claro. Tem que deixar claro, eu vou mostrar depois para vocês como é que deixa claro. Então, para a gente, vai estar sempre no sistema mongeano. Então, isso aqui vai ser a vista sempre frontal. Canetinha se ajudar. Ô, canetinha, me ajude, canetinha. Aqui vai ser a vista frontal. Mas não, o DSD europeu, eu acho que é mais complicado, viu, Dylan? Eu acho que é mais complicado. Eu acho isso aqui mais simples, o mongeano. Eu acho mais simples. Aqui é a vista lateral esquerda. Lateral esquerda. E aqui é a vista superior. Sempre assim, frontal, lateral esquerda e superior.
esquerda e superior. Beleza? Também, se quisesse colocar lateral direita, inferior e tudo mais, teria como? Teria, gente. Teria como colocar essas outras vistas. Certo? Só que pra gente, ela... Como é que apaga tudo de uma vez? Bom, enfim. Deixa aí. Então, só que pra gente, essas vistas daí, né? Frontal, esquerda, superior, essas três já são suficientes. Se você fosse, por exemplo, fazer engenharia civil, falar engenharia civil porque eu já vi muita coisa lá de engenharia civil. Quando você trabalha essa parte de desenho geométrico, essa parte de modelagem geométrica, você precisa trabalhar as 6 vistas. Porque existem peças na engenharia civil, na engenharia mecânica, tem peças que são bem complexas e vocês precisam de todas as vistas. A gente não vai estar precisando de todas as vistas aqui. A gente vai precisar só dessas que eu falei para vocês. Essas 3. Mas pode precisar querer colocar outras vistas. Aí, Clebinho, coloca onde? As outras vistas. Aí, se você for precisar, você vai colocar aqui a direita, você vai colocar aqui a inferior e você vai colocar aqui a posterior. Se precisasse, nessas 3 posições. Só que a gente não vai estar precisando dessas outras vistas, tá? Bom, continuando aí. Então, olha aqui para esses objetozinhos e vejam que os caras estão colocando aqui, ó, a gente está colocando aqui as 6 vistas. Então, anterior, frontal, lateral esquerda, superior, posterior, lateral direita e a vista inferior. A gente, mais uma vez, vou destacar aqui, a gente vai cuidar dessa e dessa. Essas são as 3 que a gente vai estar dando conta, que a gente vai estar precisando, certo? Essas 3 daí. As outras são só complementos que eu não vou explorar com vocês, tá certo? Mas são só para vocês saberem. E olha lá como é que fica a posição. Aqui, deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Então, olha só, olha como fica a posição. Frontal, lateral esquerda, superior. Essas são as 3 principais, como eu já falei para vocês. Meu irmão. Então, essas 3 são as principais. Certo? E as outras, se a gente quisesse aprofundar mais um pouquinho. Mas a gente não precisa dessas outras vistas. Beleza? Alguma dúvida até aí? Vamos seguir. Só um segundinho aqui. Patrícia, pode pegar naquele guarda-roupa, aquela caixinha. Aqui nesse guarda-roupa, uma caixa assim comprida. Está um pouquinho rasgada. Nesse guarda-roupa na porta da esquerda. Aí, pessoal, essas são as 3 principais vistas. E acho que todo mundo já entendeu isso. Aí existe essa parte dos diédros usuais, que são as outras vistas e as outras maneiras de você enxergar, né? Que você pode colocar por outro ângulo. Certo? Então, olha só. Essa aqui é uma outra representação, que é a representação do terceiro diedro, que é o europeu, tá certo? Você pode colocar desse jeito, você pode enxergar por outros ângulos. Isso aqui tudo são só um aprofundamento, tá certo? E agora a gente vai tratar justamente de algo que é bem importante, que seriam sobre essas linhas invisíveis, tá? Essas linhas invisíveis, gente, são linhas que a gente precisa de todo jeito saber trabalhar. O que é que seriam as linhas invisíveis? Bem, as linhas invisíveis, obrigado. As linhas invisíveis são justamente as linhas, como o próprio nome já diz, que a gente não está vendo direto. Só que essas linhas invisíveis, gente, pode acontecer da gente colocar ela tracejada ou colocar ela de maneira contínua. E aí você vai tentar entender quando é que essa linha invisível ela vai ser tracejada ou quando é que ela vai ser uma linha contínua. Certo? Vamos tentar entender justamente isso. Acho que foi a canetinha que quebrou mesmo, gente. Droga. Então, essas linhas invisíveis a gente vai precisar justamente saber
quando é que ela vai ser contínua e quando é que ela vai ser tracejada. Vê só, a linha invisível, ela é sempre um tipo de linha que vai aparecer quando ela não está visível aos seus olhos. Olha, por exemplo, para essa primeira imagem. Olha aí para essa imagem. É tipo uma curvinha. Olha, na verdade, para essas 3 imagens daqui. Estão vendo essas 3 imagens aí? Todas elas estão sendo colocadas por essa vista. Por essa vista daqui, onde está a setinha. Vejam aí essas 3 imagens, essas 3 vistas. Dê uma olhada aí, veja se vocês entendem essa vista dessas 3 imagens. Eu vou tentar ver se consigo consertar aqui minha canetinha. Estão vendo aí? Bom, parece que deu uma melhorada aqui, né? E aí, o que vocês estão achando dessas 3 vistas? Vamos ver se agora ela... Tá de boa? Estão entendendo aí nessas 3 vistas, gente, o papel dessa linha tracejada? Para representar tudo aquilo que a gente não está vendo. Que a gente não está vendo, mas que existe, né? E que existe, né? Lá por trás. Sim. Exatamente. Então, isso daí, gente, como o Dylan falou, é perfeito. O Dylan falou perfeitamente. A linha tracejada é para a gente tentar representar tudo aquilo que a gente está vendo. Só que às vezes tem hora que tem algo que a gente não está vendo e que não vai ser tracejado. Como assim? Vamos olhar essa primeira figurinha aí que tem essa ondinha daí. Vamos lá. Ó, quando você olha por esse ângulo, aqui, essa ondinha, percebam que eu estou vendo isso e percebam que eu estou vendo isso. Então, por isso que eu coloquei aqui essa vista. Beleza ou não? Essa é a vista. Olha, parece que voltou a funcionar. Tosse aí, gente, para a canetinha funcionar. Agora, olha só. Vocês estão percebendo que existe uma linha aqui, e essa curvinha daqui, que deveria ter uma linha aqui também, que todas estão sendo representadas por essa mesma linhazinha daqui. Vocês estão vendo isso? Todas estão representadas por uma mesma linhazinha. Por que essas linhas daqui? É porque eu não quis riscar muito, mas tem uma aqui, uma aqui e essa aqui. Por que essas linhas aí? Verdade, elas têm a mesma altura. Oi? Verdade, elas têm a mesma altura. Exatamente. Então, na verdade, todas essas linhas, elas são invisíveis, mas ao mesmo tempo existe uma linha aqui que eu estou olhando por essa minha vista, por essa minha posição aqui. Vou elogiar o negocinho, por essa posição, e por essa posição eu estou vendo isso aqui. Então, consequentemente, essas linhas invisíveis, elas deveriam aparecer tracejadas, mas elas deveriam aparecer tracejadas por cima de uma linha que já é contínua. E se eu coloco uma linha contínua por cima de uma tracejada, ou uma tracejada por cima da contínua, você só vê o quê? Ó, tem a tracejada. Vamos lá. Teria que ter tracejada. Mas se eu olho por aqui de frente, eu tenho que ver uma contínua. Gente, se eu coloco uma contínua por cima de uma tracejada, o tracejado vai desaparecer. Vocês concordam comigo? Sim. Então, na verdade, aí vocês estão vendo várias linhas. Teriam várias linhas aí, certo? Várias linhazinhas. Só que linhas tracejadas, mas por cima você tem uma linha contínua. Então, se você tem uma linha contínua, você vai ter essa linha continuamente. Já aqui não. Quando eu olho aqui nessa segunda por esse ângulo, eu estou vendo esse retângulo, claro, eu estou vendo esse retângulo, estou vendo o retângulo, estou vendo isso daqui, mas eu sei que aqui por trás existe uma linha aqui, ó. Existe essa linha aqui, que por esse ângulo eu não vejo. E quando eu tenho uma linha
que está por trás e eu não vejo, ela é representada por um tracejado. Tá claro? Então, a linha tracejada, ela serve justamente para representar uma linha invisível. Como vocês estão vendo aqui, né? Olha lá, vamos dar um destaque nisso daqui. Ó, as linhas invisíveis são arestas ou contornos que ficam ocultos para uma determinada posição de observação do objeto. Certo? E ao ser desenhada, ela vai representar a linha invisível, que geralmente a gente coloca por linhas tracejadas. Geralmente a gente coloca por linhas tracejadas. Beleza? Agora, isso aqui não vai olhar, você já sabe o que é. Óbvio, linha tracejada, você sabe que é algo que você está por trás, que você não vê. Para treinar e para entender linha tracejada, é só exercitando. Então, olha só. Olhando para essa terceira peça daqui. Vamos lá, olha para essa peça aqui, que está na figura 25. Essa. Se eu olhar por esse ângulo, você enxerga, obviamente, isso. Óbvio que isso aqui você enxerga. E estaria aqui, ó. Ó. Isso aqui é o que você está enxergando. Certo? Isso é o que você enxerga. Você enxerga isso. Literalmente, você enxerga isso. Só que tem muita coisa por trás, né? Muita coisa por trás. E esse monte de coisa que você vê por trás, que sabe que existe, mas que você não está vendo, vai ter que vir através de linhas tracejadas. Então, olha só. Você tem um buraquinho nessa peça, então esse buraquinho, ó, eu tenho que ter uma linha tracejada aqui para representar esse buraquinho. Tem um buraco aqui que vai de um lado a outro. Então, se eu tenho um cilindro, eu tenho que ter essas duas linhas tracejadas para representar que tem algo indo de lado a outro. E aí vem outra história, Clebinho, como é que eu sei que esse buraco vai de lado a outro? Não existe enganação, gente, não existe adivinhação. Vocês estão vendo esse buraco, ele não está deixando claro que ele termina, diferente aqui de cima. Aqui de cima ele mostra nitidamente que terminou. Esse buraquinho tem um fim. Aqui, se não mostrou, já entende que vai de ponta a ponta. Tá certo? Beleza ou não? Agora, dependendo da complexidade da figura, aí isso é necessário outra vista, né? Além dessas três usuais. Às vezes é necessário você fazer linha de simetria. A linha de simetria na atividade que eu coloquei para vocês, eu vou falar agora para vocês, ela vai aparecer, mas eu não vou exigir de vocês linha de simetria. Vocês sabem que existe, mas eu não vou cobrar. Eu só vou provar para vocês as linhas contínuas e as tracejadas. E existe, como eu disse, linha de simetria. Cleber, tu cobra linha de simetria onde? Se vocês estivessem aqui em arquitetura ou em engenharia, eu ia ter que cobrar as linhas de simetria. Mas a gente tem computação, próprio curso de matemática, alguns cursos de desenho para a galera de arte, eu não preciso colocar essas linhas de simetria. Para a gente é mais do que suficiente entender as linhas contínuas e as linhas tracejadas para entender o que está por trás. Tá? E a gente vai chegar até no ponto disso aqui, ó, gente. De bater o olho nisso, e construir essa peça. Bater o olho nisso e saber qual é a peça. Não sei se vocês fizessem isso com o Paulo. Eu acho que não. Mas se fizeram, me digam aí. Tipo, vocês já viram com o Paulo olhar isso aqui. Já. Olhar para isso. Olhar e construir. Já fizeram isso? Já? Já, olhar e construir. Nossa, então vai ser filé aqui nosso restante da segunda unidade. Então, se vocês já conseguem olhar para isso e construir a peça, show de bola. Isso vai ser algo que a gente vai precisar mais lá na frente. Certo? Olhar para isso e saber construir a peça. Bom, então, voltando para cá. Essa outra peça, como vocês estão vendo aí, olhem as vistas dessa outra peça. Vê aí se é de boa. E aí, o que, é que vocês acham dessa vista? De boa também não é. Mas acho que se a gente tivesse a vista lateral esquerda, ia ficar um pouquinho mais fácil. Não, mas assim, o objetivo agora é somente o seguinte. Vocês conseguem entender essas vistas? Vocês conseguem entender que essas vistas estão corretas? Alguém não tem dificuldade de ver e entender? Professor, eu tenho muita dificuldade em entender as linhas tracejadas na hora de desenhar
Vê. o objeto. Por enquanto, o seguinte, a gente tem com calma. Agora, Clarinha, o que eu quero é o seguinte. O que eu quero agora é o seguinte. Você consegue olhar para essa peça e entender, não construir ainda. Construir eu vou deixar só para outra semana. O objetivo dessa semana, porque assim, se a gente for correndo logo, a gente termina ficando, como você falou aí, né? Às vezes com dificuldade. O que eu quero na aula de hoje é assim. Eu queria saber, aí você me diz. Tu consegue olhar para essa peça, olhar para isso aqui e entender cada linha dessa. Não é construir, é entender. A peça sim. Tu consegue visualizar cada linha dessa, cada tracejado, cada linha contínua, que realmente essa vista está certa? Essa é a minha pergunta. Mais ou menos. Vamos lá, vamos tentar entender isso direitinho. Isso é que eu quero na aula de hoje. Que a gente olhe para isso e veja. Perceba que as vistas estão invertidas, né? Essa aqui é a frontal. Essa é a frontal. Certo? E essa é a de trás. Então, olhando por esse ângulo, você vai ver isso aqui. Olhando por esse ângulo, olhando aqui de frente, você está vendo isso daqui. Então, olha o que a gente está vendo. Vamos ver cada linha dessa daí para a gente entender direitinho o que é que a gente está vendo. Vamos lá. Clarinha, pessoal. Vocês me digam, gente. Vocês me digam quando vocês não entenderem, que eu não consigo adivinhar, não. Olha só. Quando eu olho aqui de frente, por esse ângulo, o que é que eu vejo? Ó, eu estou vendo isso. Eu vejo isso. Eu vejo isso. Vejam que isso daqui tem um fim, então eu vejo essa linha também. Eu vejo essa. 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 Essa aqui todinha eu vejo. Eu vejo para cá. Vejo isso aqui. Vejo isso aqui. Pronto, é isso que eu vejo, né? Olhando por esse ângulo. Veja que isso aqui, tudo que está de laranja, é isso aqui, ó. Essa linha eu vejo. Essa linha aqui eu estou vendo. Essa aqui eu estou vendo. Essa eu estou vendo. Essa eu estou vendo. Essa aqui, como vai terminar aqui? Olhando por esse ângulo, olhando por esse ângulo. Eu também vejo essa linha. Eu vejo essa daqui todinha. Aqui eu vejo ela completinha aqui, ó. Completinha. Eu vejo para cá, eu vejo para cá. É tipo contorno, né? Eu vejo isso aqui tudinho. Eu vejo isso e eu vejo isso. Isso é a primeira parte que eu acabei de colocar. Se ligasse? Kleber. Oi. Talvez ficasse mais fácil para quem não está entendendo se tu usasse uma linha, quer dizer, uma cor em cada aresta para representar. Certo. Certo. Eu ia colocar de uma cor diferente para o tracejado, mas pode ser. Boa, boa. Gostei da dica aí, Dylan. Aí, pessoal, essas linhas laranja todo mundo viu? A Ana Clara que estava falando também comigo. Vi sim, deu para ver. Agora, vamos lá. Tem algumas linhas que estão por trás que eu não vejo. Vocês estão vendo que isso daqui termina aqui, não termina aqui? Termina ou não termina aqui, essa partezinha? Não termina? Sim. Tem uma coisinha aqui por trás, esse batentezinho. Aí, esse batentezinho que estaria aí por trás, esse batentezinho que está aqui por trás, tem aqui, ó. Ó aqui, essa linha mostra e aqui vai terminar. Aqui não vai até o fundo, aqui não vai até embaixo. Ó, essa partezinha daqui tem algo que vai terminar. Aqui não vem até aqui, ó. Não vem até aqui. Só que vem até essa parte, ó. Essa partezinha aqui por trás tem uma paredezinha aqui, ó. Essa paredezinha, ela tá por trás. Então, ela deveria ser tracejada. Só que aqui é contínua. Então, em cima da contínua, colocar uma tracejada não muda nada. Mas tem aqui, ó, a tracejada. Porque eu tenho esse batente aqui por trás, e esse batente aqui por trás faz com que eu não consiga estar enxergando, mas eu sei que existe. Por isso eu vou colocar aí um tracejado, tá? Clebinho, e esse outro tracejado daqui? Olha aqui, ó. Aqui por trás não está mostrando que essa parte termina, então, ó, tracejado para cá. Só que vejam mais, ó, que essa linhazinha aqui, ó, essa linhazinha aqui por trás é essa daqui, ó. Essa que vai até o chão. Essa que vai até o chão, ela tá aqui, ó, por trás.
E percebam que eu tenho uma partezinha aqui, ó, que vai até o final, até aqui. Esse blocozinho, ele vem até aqui, ó. Olha lá. Essa partezinha daqui, ó, ela vem para cá, ó, tracejada. Então, essa seria justamente a vista dessa figura. Claro que isso é uma peça já bem difícil. Não vou colocar... Quer dizer, posso ser até que eu coloque uma ou outra mais difícil. Mas não é o mais forte da gente, essas peças mais difíceis. Essa já é uma peça bem difícil. Beleza? E aí a gente vai acostumando, a gente vai vivenciando isso daí. Tá certo? Aí vocês vão ter aí, certo? Várias figurinhas, né? Aprofundamento sobre os detalhes principais. Vocês têm também a linha de terra e o traço, que é a linha de simetria, certo? Então tem um monte de coisa aqui para quem quiser aprofundar, tá certo? Olha lá, tem muita coisa aqui para vocês tentarem olhar, peças simples, peças complexas, que a gente obviamente não vai parar por hoje. Enquanto eu vou fazer a chamada, eu queria que vocês tentassem fazer essa questãozinha daqui. Deixa eu ver um negócio aqui, se eu... Espera aí. Bom, apareceu aí, né? Apareceu a telinha, apareceu, né? Olha só. Olhando aí para essas... Olhando... Cadê? Isso. Vocês estão vendo essa telinha daí, né? Deixa eu minimizar, acho que fica legal para vocês verem também. Fica raizinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer... Pera aí. Bom, tá bem pequenininho, mas... Já foi demais. Bom, A gente não consegue aproximar aqui também, Kleber. consegue, né? Pronto. Então, enquanto eu faço a chamada, vamos tentar fazer isso daqui. O que é isso aqui? Vocês estão vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças. E estão vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vistas ortogonais, tá? O que eu quero é que vocês associem cada peça a uma vista. Claro que se tem 6 peças e 8 vistas, vão ter 2 vistas sobrando. Mas ignorem essas linhas de terra. As linhas de terra são essas linhas grandonas assim, tá vendo? Que não são a tracejada. A tracejada é assim, ó. Aqui é tracejada. Aqui são linhas de terra. Ignorem essas linhas de terra. As tracejadas levem em consideração. Então façam uma associação aí rapidinho. E a propósito, essa vai ser a atividade dessa semana, tá? Só essa, por enquanto. Vocês associarem. Vai ser só isso dessa semana. Eu vou colocar ainda no Classroom, mas vai ser justamente isso essa semana. Vamos fazer essa associação, bora? Enquanto eu faço aqui a chamada de vocês. Mete bronca aí, gente. Deixa eu ver se o que é acadêmico ele abre aqui. Ai. E acadêmico não está querendo abrir, mas a gente vai resolver. Ver se ele abre esse outro.
Alentinho, que é acadêmico. Juan fez aí. E aí, pessoal, de vocês, cara? Será que conferem? Eu consegui fazer essa figura número, acho que é a número 6, que já foi junto com a atividade de desenho manual. Eu não sei se está correta. Não, é a número 2, eu acho. Ou é a número 1. Deixa eu mostrar. Tá, deixa eu fazer a chamada logo aqui pra gente. Deixa eu pegar logo aqui a chamada. Porque tá meio lentinho, mas tá bem. Deu diferente, não entendi. Eu tava vendo aqui. Deu diferente de Juan, foi? Foi. Quem foi que tava falando comigo que eu nem me liguei aqui? Gente, cadê o de vocês? Tá batendo com o de Juan ou não? Tô analisando aqui ainda, professor. Analisando. Ô, sisteminha. Agora abriu. Deixa eu ver. Ailton tá aí. Álvaro não, né? Anitta tá não, né? Brenda. Não. Cecília. Não. Douglas, não. Everton tá não. Lorenzo tá não. Matheus não. Poliana não. Tatiane não. Vinícius não. Yasmin não. Desde professor. Se for desde, eu tô aqui. Não, desde tá. Eita, que sisteminha lento. Eu vou aumentar aqui para ver, tá, gente? Se tá tudo certinho aí com o que Juan colocou. Vou aumentar aí para eu ver. Deu diferente aí, não foi? Diogo e Yuri deu aí. Vamos ver. Essa primeira, vamos ver se a gente consegue fazer. Deixa eu ver essa primeira. Eles colocaram 6, e Juan colocou 1. Juan e Dylan colocou 1 e Yuri e Diogo colocaram 6. Lembre-se que a vista frontal é por esse ângulo, tá, gente? A vista frontal é por esse ângulo. Então, por esse ângulo, vamos ver aí a 1 e a 6. Qual é a diferença que tem a 1 e a 6? É a posição. Vamos lá. Essa vista aqui tem que ser a lateral esquerda. Olhando pela lateral esquerda, eu estou vendo isso? Não. Se eu olhar pela lateral esquerda, eu vejo isso. Lateral esquerda, eu vejo isso e vejo esse pedacinho do lado de cá. Então, não é a figura 1, certo? Estando certo aí, portanto, porque já está no horário, né? Mas estando certo aqui, portanto, a figura número 6.
Certo? Esse outro vocês colocaram a 2. Vamos ver aí. Esse outro vocês colocaram a 2. Beleza. Frontal, lateral esquerda, superior, tudo certo. Então, essa é a 2. Essa outra vocês colocaram a 4, foi? Uma frontal, lateral esquerda, joia, superior, joia. 4, certinho. Essa outra colocaram o quê? 3. Frontal, lateral esquerda, superior, beleza. Essa outra colocaram a 1, foi? Frontal, joia, lateral, beleza. Superior, beleza. 1. E essa colocaram qual? A 7, foi? Então, frontal, lateral esquerda, superior. Massa. Bom, a atividade dessa semana vai ser só essa, tá, gente? Depois eu vou abrir lá o sistema, o Classroom, para vocês darem uma anexada nisso daí. Eu já coloquei esse material no Classroom de vocês. Olha, quando for para a semana, vocês concluem isso daí. A gente conclui essa parte de vistas, tá certo? E aí, quando for para a semana, a gente vai aprender a desenhar, certo? Tudo isso bem direitinho. Tá joia? Alguma dúvida? Por isso. Beleza? Alguém falou, Dylan? Não, eu só falava pro senhor que a gente pensou numa coisa para tentar interagir mais com vocês, porque a gente sabe que ficar só vendo esses quadradinhos com as letras da inicial da gente é meio chato, né? Fica meio morno. Aí o que a gente pensou? A gente vai atribuir um número para cada professor. Aí, no caso, como o senhor é a nossa quinta aula da semana, nossa quinta matéria da semana, a gente vai ficar com o número 5. A gente vai fazer um sorteio, e dependendo do número que sair, a gente vai passar um tempo, vai debatendo se vai passar a aula toda, ou se vai passar um número determinado de tempo nessa aula com a câmera ligada, para tentar interagir mais com vocês, sabe? Aí, mais para tentar aproximar mesmo. Entendi. Deixa eu dizer um negócio para você. Deixa eu parar de gravar aqui, né? Parando a gravação.